Amém. Vamos começar mais um culto na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Mais um domingo estamos aqui. Amém. Vamos iniciar o nosso culto lendo um pouquinho a Bíblia? Vamos ler um versículo? Vamos ler dois versículos lá do Novo Testamento, o livro de Tiago. Hebreus, depois de Hebreus, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo. Nós vamos para o livro de Hebreus e depois tem o livro de Tiago. É um livro bem curtinho. Está mais para o finalzinho lá da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém. Aleluias. Amém? Acharam aí? Livro de Tiago. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Capítulo 1, tá? Capítulo 1, Tiago 1, 16 e 17. Diz assim, no versículo 16: Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Vamos ler de novo? Versículo 16 diz assim: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Amém? Então, irmãos, tudo que nós temos de bom em nós vem de Deus. Amém? E quando nós estamos longe de Deus, nós sabemos que muitas coisas ruins, vêm e passam pela nossa cabeça, e muitas pessoas até praticam coisas ruins por estar longe de Deus. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo vem de Deus. Então que nós venhamos a buscar esse Deus para ter tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque a Bíblia diz aqui nesse versículo que nós lemos também, que Deus, o nosso Pai, Ele não muda, Ele não tem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Assim também diz na palavra de Deus, amém? Então, desde sempre, a Bíblia nos mostra que nós devemos nos aproximar de Deus, para tudo aquilo de bom que há em nós venha a ser aperfeiçoado por Ele, amém? Todos os dons que Deus tem preparado para nós, tem nos entregado, tudo precisa ser aperfeiçoado a cada dia com a nossa vida e com o nosso viver. Então que nós possamos buscar ainda mais esse Deus. E hoje é um culto de domingo especial, nosso culto de Santa Ceia. Que você venha refletir sobre os seus dias, sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, os seus planos e os teus sonhos. E que você venha entregar nas mãos do Senhor. E que você venha pedir para o Senhor nessa manhã que Ele venha fazer com que em sua vida venha fluir as coisas que Ele tem preparado para você. Amém? E que nós possamos estar ligados com esse Deus maravilhoso que é perfeito e que não muda. Amém? Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Senhor Deus, amado e querido Pai, aqui estamos nessa manhã de domingo reunidos na Sua presença. Nós queremos Te agradecer, Senhor, primeiramente pela vida, por estarmos aqui, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir o Senhor, de conhecer mais de Ti, de aprender mais com o Senhor, de estarmos ligados, Senhor, com o Senhor, no caminho perfeito que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, que nessa manhã o Senhor venha limpar o nosso coração, que o Senhor limpe os nossos pensamentos, que o Senhor tire de nós aquilo que não venha do Senhor, tire de nós aquilo que não Te agrada, e coloque em nós, Senhor, a vontade de Te buscar e de Te adorar. Coloque em nós a vontade de sermos santos, de sermos, ó Deus, limpos diante do Senhor, de termos, Senhor,
uma vida debaixo da Tua vontade. Somos falhos, Pai, erramos, falhamos, tropeçamos e até caímos, mas o Senhor é um Deus que nos levanta, é um Deus que nos segura pela mão, é um Deus que nos chama pelo nome, Senhor, e nos faz, ó Deus, voltar para o caminho que o Senhor preparou para nós. Então, Pai, que nessa manhã o Senhor venha mudar e transformar, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha, Deus, nos mostrar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos a ouvir a Sua voz, e que o nosso coração seja como aquela boa terra que recebeu uma semente, e que essa semente ela deu frutos, que não foi levada pelo vento, nem os pássaros vieram e comeram, nem foi, Senhor, jogada dentre espinhos ou pedras. Não, Senhor, que a Sua palavra hoje em nossos corações, ela venha cair numa boa terra, uma terra que vai frutificar, Senhor, que vai trazer a vida, que vai trazer, Senhor, raiz, que nós possamos estar firmados com o Senhor, como aquela casa sobre a rocha, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Se há algo nos impedindo, Senhor, de estarmos mais perto de Ti, se há algo nos impedindo, Senhor, de olhar somente para o Senhor, que o Senhor nessa manhã venha tirar, Pai, do nosso meio, venha tirar da nossa vida aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado, aquilo que tem nos desviado do Seu caminho, Senhor, e que o Senhor nos coloque no caminho reto e perfeito do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, dê-nos o avivamento, Senhor, que nós precisamos, que possamos ser uma igreja de oração, uma igreja, Senhor, fervorosa diante do Senhor, uma igreja que Te busca verdadeiramente, uma igreja, Senhor Jesus, que é fortalecida pelo Senhor todos os dias, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, derrama sobre nós a Sua presença e derrama sobre nós o Seu Espírito Santo, porque nós queremos Te adorar ainda mais, meu Deus. Obrigada, Jesus. Fale aos nossos corações ainda mais e derrame mais sobre nós, em nome de Jesus. Nós cremos na Sua presença, sabemos que o Senhor está aqui. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui, irmãos. Aleluia. Operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Aleluias. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Declare, igreja, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder. Aleluia. Ministrando Sua graça e amor. E os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Aleluia a Deus. E os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Declare agora a Ele: Pai, eu quero contemplar a Tua glória e majestade, Tua glória e majestade. Oh, igreja, declare de todo o seu coração: Pai, eu quero Te adorar.
santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Aleluia, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono. É mais perto da sua presença, Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor Jesus. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor, para Te adorar, Jesus. Nós queremos estar mais perto do Senhor, ó Deus. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é tudo para nós. E nós Te adoramos. Aleluia, Jesus. Vamos adorar a Ele e louvar esse hino da harpa, porque nós temos a esperança em Jesus. Ele vive e nós podemos crer no amanhã que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que
O Senhor sempre tem, Senhor, derramado as tuas misericórdias sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E que o Senhor continue derramando sobre nós as tuas bênçãos. Oh Deus, a esperança, Senhor, que nós temos em Ti, Senhor. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigada, Jesus. O Senhor venha falar mais ao nosso coração nessa manhã, que através da sua palavra, Senhor, o Senhor venha falar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor. Fale conosco nesta manhã de domingo, que a tua palavra poderosa, Pai, encha as nossas vidas com muito poder, meu Pai, com muita unção, venha transformar cada um aqui presente, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, irmãos? Bom dia. Pode sentar, irmãos. Sejam bem-vindos. Vocês estão bem? Amém. Estão felizes? Está acabando o ano? Deus nos dá muitos motivos, né? Para nós nos alegrarmos, mesmo diante das lutas. Amém? Deus é fiel. Irmãos, vamos abrir a palavra hoje? Livro de João. João, Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mais fácil, né, do que Tiago. Você foi falar de Tiago aí, tá lá no final, né? João é mais fácil. Vamos pregar o mais fácil? Não, tô brincando, né? Prega o que Deus tem para falar, né, irmãos? A palavra de Deus é toda inspirada, né? É poderosa. Glória a Deus. João, capítulo 6. João 6, versículo 47. João 6, 47. Capítulo, a gente sempre ensina, né? A gente precisa voltar aos cultos de estudo. Aí a gente estuda bastante. Aí a gente ensina o que no curso de... Não é todo... A gente fazia aos sábados, não era todo culto que a gente falava isso, mas sempre a gente ensinava. O capítulo é o número maior, o versículo é o número menor. E o porquê? Quem que fez essa divisão? Por que era assim? Quando a Bíblia foi escrita em livros, né? Então não tinha essa subdivisão, mas foi feito assim, posteriormente, para que facilitasse a gente encontrar, né? Porque imagina eu ter que, se não tivesse os capítulos e os versículos, para a gente encontrar esse texto, ia dar trabalho aí. Então na hora que subdividiu, ficou bem mais fácil, né? Número, mas a Bíblia, os livros, eles são corridos, viu? É a mesma coisa que você começar a ler uma carta, né? E vai até o final. Só que daí veio e foi feita essa subdivisão. Pois bem, João 6, versículo 47, diz assim, irmãos, ó. Diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, olha só que interessante, aqui é a palavra de Jesus. Tem Bíblia que coloca as palavras de Jesus até em vermelho. Não sei se é a sua Bíblia aí. Irmãos, quem crê em Cristo tem a vida eterna. Então essa é a certeza que nós temos. Então olha que interessante. Talvez você já tenha ouvido falar por aí que você não tem a certeza da tua salvação. Não, eu não posso ter a certeza. Há lugares aí que ensinam isso, que você não pode ter a certeza da salvação. Irmãos, mas se você está em Jesus, a única certeza que você tem é que você é salvo. Eu não posso lhe garantir, né, que você será rico. Então, se você está em Jesus, é certeza que você vai ser uma pessoa rica financeiramente? Não. É certeza absoluta que você não vai ter nenhuma luta? De forma alguma. Mas há uma certeza: você terá a vida eterna. Amém? Então isso é certo, é bíblico. A certeza que nós temos em Cristo Jesus é que Ele não irá nos deixar, Ele não vai se esquecer de nós, né? Então você pega o mundo hoje, né? O cálculo é de mais de 8 bilhões de pessoas.
Agora eu te pergunto, quem é você numa multidão dessa? Quem sou eu numa multidão dessa? Né? Como é que Deus vai se lembrar de mim? Pois é, nós estamos em Jesus. Aquele que está em Cristo, irmãos, tem a salvação. Ou seja, você tem um endereço lá no céu. Você tem um lugar reservado para você. Isso é uma certeza. Versículo 48, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Interessante isso, né, irmãos? Porque o pão é o alimento, né? E na ocasião aqui, quando essa palavra foi falada por Cristo, na época o povo comia muito pão, até mais do que a gente aqui no Brasil, né? E tanto é que Jesus ele fez por pelo menos 2 vezes, a Bíblia relata, a multiplicação dos pães. Então as pessoas se alimentavam muito com os pães. E aqui no Brasil a gente come pão também, né? Eu acho que vocês comem pão. Só quando está numa dieta, numa restrição alimentar, prefere não comer, mas no geral come. Agora ele disse assim, ele falou, eu sou o pão da vida. Irmãos, Jesus, ele é o pão, ele não é o pão que perece, porque o pão, você come o pãozinho hoje, se você tomou café na sua casa, daqui a pouco você vai ter fome de novo. Por quê? Porque o alimento, ele perece, né? Quer dizer, ele nos dá aquela energia, que é essencial, mas daqui a pouco você tem fome de novo. Agora Jesus, ele é o pão que não perece, ele é o pão da vida, ele é o pão para a vida. Então, nós que nos alimentamos de Cristo, e aí tem 2 formas, né? Tem a Santa Ceia, que depois a gente vai falar um pouquinho, que é o pão também, isso representa Cristo em nós, e o pão também é a palavra de Deus, amém? Então nós que nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos vida, irmãos, glória a Deus. E o interessante é o seguinte, olha só, Jesus até disse isso uma vez, que as pessoas correm atrás do pão que perece. Então você vai no mercado, o mercado é como, irmãos? Cheio, né? Não é assim? E as igrejas nem sempre, né? Eu me lembro da pandemia, quando começou a pandemia, foi uma loucura. E aí as pessoas, e eu não sou diferente, né? Fomos todos para o mercado, vamos abastecer a casa que a gente não sabe se vai faltar comida, aquele desespero. Aí eu lembro, eu morava em Suzano na época, aí eu fui no mercado grande que tinha lá, estava lotado, filas e filas, irmãos, né? E aí, você vê, a gente tem medo de faltar o pão que perece, né? E se faltar o pão? E se, meu Deus, se faltar comida, vou morrer de fome, eu vou padecer. E a nossa preocupação com o pão que não perece, com o pão da vida que é Jesus. Se der eu vou para o culto, se não der eu não vou. Não é assim, irmãos? Muitas vezes é assim. Então, olha como nós somos com as coisas perecíveis. A gente quer as coisas perecíveis, né? Me dá aqui o pão que perece. Me dá aqui as coisas que acabam, mas as coisas que são eternas, irmãos, que merecem a nossa atenção, muitas das vezes a gente deixa para depois, né? Não podemos ser assim. Versículo 49, olha só. Vossos pais, Jesus dizendo, vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Olha só, irmãos, lembra do povo saindo lá do Egito? Eles foram para o deserto e Deus enviava o maná diariamente, que era o pão que vinha lá do céu, né? Era um pão que eles comiam, era um tipo, né, de um alimento que eles comiam para alimentar eles. Só que eles, a Bíblia está dizendo aqui que eles morreram, ou seja, Jesus está querendo dizer o seguinte, o maná que eles comeram foi um alimento, foi importante, mas eu sou superior ao maná, eu sou o pão da vida, eu sou, né, o próprio Deus encarnado. Quem se alimentar de mim, quem tiver comunhão comigo, quem ouvir a minha palavra, não vai morrer espiritualmente, não vai morrer, vai ter vida, amém? Então Jesus, ele é superior ao maná, irmãos, ele é superior a qualquer outra coisa, ele é o foco, ele é o centro, e ele é quem nos fortalece e nos sustenta. Versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então olha só, Jesus, ele falou assim, o maná alimentou o povo no passado, mas o povo morreu.
E isso ofendeu muito aquelas pessoas, porque eles eram judeus, né? Eles eram descendentes daquelas pessoas que haviam se alimentado lá do maná no Egito, lá no deserto, já saíram do Egito. Irmãos, essa palavra aqui, eu estou pregando ela aqui hoje para vocês de uma forma muito tranquila, né? Não está ofendendo alguém essa palavra? Não, mas na ocasião ofendeu. Eu vou mostrar já aqui para vocês, ofendeu as pessoas. As pessoas se ofenderam. Não sei se porque Jesus disse que o maná não era inferior a ele, talvez tenha ofendido as pessoas, os religiosos, né? Talvez ele pregou com uma intensidade tremenda essa palavra, eu não sei, mas ofendeu. As pessoas começaram, principalmente os que estavam mais próximos, os discípulos começaram a se ofender, falar, nossa, mas né, que pregação foi essa? Como assim ele vem pregando assim? Olha só o que diz aqui, ó. Resumindo, versículo 60, tá? Versículo 60, diz assim, ó. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, quais palavras? Essa que eu acabei de ler. Disseram, duro é este discurso, quem poderá ouvir? Quem pode ouvir? Você entende, irmãos? Eles falaram, essa palavra foi muito dura. Ele está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo que ele é superior ao maná. Essa palavra, esse discurso não dá. Não sei se houve uma certa rebelião ali, uma discussão, mas as pessoas, principalmente os discípulos, entre eles, essa palavra é muito dura. Essa palavra, demais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela tem dois objetivos, né? O primeiro objetivo é salvar a pessoa. Então a primeira missão da palavra, o objetivo é salvar. Mas tem um segundo objetivo, e aí vocês vão agora achar que foi duro que eu falei, que é condenar. Porque a palavra de Deus salva e ela condena também. Queridos, e como vai servir o que para mim? Vai servir de acordo com o que eu aceitar. Se eu recebo a palavra, se eu recebo o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, há salvação. Se eu rejeito, há condenação. Mas se a palavra não for pregada, não tem como fazer essa distinção. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem esses dois objetivos, salvar e condenar. Tá vendo como começou a ficar duro agora? Agora já começou a pegar pesado, né? É isso, irmãos. E aqui, quando Jesus pregou, alguns, né, como é normal, se alegraram. É isso. Glória a Deus. É isso, ele é o pão, ele é o Messias. Foi profetizado pelos profetas, pelo profeta Isaías e pelos demais profetas. Outros falaram, tá estranho. Talvez porque Jesus ali, quando ele pregava, muitos inimigos se levantavam, né? Talvez esses aqui não estavam, sei lá, preparados para ouvir, não estavam prontos para receber Jesus, não sei. Eles não estavam ali como deveriam estar, né? E aí aquilo abalou eles. Muitas coisas que eles ouviam, sabe? Às vezes a gente ouve muitas coisas aí fora, né? Pregando contra a Bíblia, falando mal da Bíblia, falando mal de Deus. Não é mal de pastor não, porque pastor, irmãos, né? O pastor não é digno de honra não, viu? Digno de honra é Jesus. A única coisa que o pastor tem que ter é o respeito, irmão. Sim, tem que respeitar, mas os membros têm que ser respeitados também. Então eu particularmente, eu vejo, irmãos, pastor, uma pessoa comum, tá certo? Uma pessoa comum, e eu acho que o pastor deveria até tomar mais cuidado até. Se ele é pastor, então ele tem que estar mais sujeito aí a alguns erros, ele tem que vigiar até mais. É isso que eu acho. Não tem poder não, viu, irmãos? Pastor não é superior a ninguém. Engana-se quem acha isso. Só Jesus. Ah, mas a Bíblia diz que a ovelha, essa é maravilhosa, né? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Deixa eu dizer uma coisa. O pastor não é o pastor aqui. A voz que a ovelha ouve é a voz de Deus, a voz é a Bíblia, é a voz de Jesus. É isso, palavra dura, né? Pois é. Agora eu também entendo, né, que nós precisamos estar numa igreja. Isso eu entendo, eu sempre preguei isso aqui. Não vai assar, agora pronto, né? Que bom, não precisa de pastor, então vou viver. A gente precisa de estar num lugar onde a palavra é entregue, irmão, sabe? Onde a palavra é entregue, isso é importante e necessário. Até porque as parábolas lá das virgens, nós cremos que ali Jesus faz menção à igreja.
Então a igreja, o Espírito Santo lá em Apocalipse fala, envia, né, a mensagem às 7 igrejas. Então quer dizer, o Espírito Santo ele olha para as igrejas, amém? Então nós temos que formar a igreja aqui. Pois bem, duro foi esse discurso. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12. Não, desculpa, irmãos, eu pulei aqui. Desculpa que eu pulei, eu já resumi tudo. Versículo 61. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, da sua pregação, interpelou-os: isto vos escandaliza? Jesus perguntou então para eles: vocês estão escandalizados com essa pregação? Versículo 62. Que será, pois, se virdes, né, se veres o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ora, irmãos, o que Jesus estava dizendo? Vocês estão se escandalizando com uma pregação que eu estou fazendo. Imagina na hora que vocês começarem a ver, né, as coisas, os milagres, na hora que vocês começarem a ver as coisas espirituais, entenderem ainda mais, o que vai ser de vocês? Aí diz aqui, ó, versículo 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então Jesus estava fazendo o que com eles, irmãos? Estava ensinando com uma pregação, com a palavra, como nós devemos ser ensinados. Como nós devemos seguir a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, não é uma tarefa fácil. Seguir a Jesus é uma tarefa de renúncia diária. Por isso que ele disse: quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só tanta coisa que nós temos que fazer. Não é uma tarefa fácil, por isso que muitos não querem, por isso que muitos desistem. A impressão que dá é que até as pessoas, elas não estão prontas para aquilo, né? Elas não estão preparadas. Mas eu creio que todos podem se preparar, todos podem se capacitar para esta jornada. De que forma? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, buscando a Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Senão vai chegar o momento que a palavra vai, sabe, a palavra que vem para salvar. A impressão que dá é que ela vai dispersar alguns, sabe? Alguns vão ouvir igualzinho aqui. Mas essa palavra não dá, muito forte, não vou ficar aqui não, vou embora. Nós temos que estar, sabe, apegados em Cristo, irmãos. Apegados. A palavra vem para nos ensinar, amém? E a palavra nem sempre é branda, muitas das vezes é dura. Muitas das vezes é uma palavra que vem e dói, machuca, mas é para salvar, para a salvação. E hoje as pessoas não querem, muitos não querem, claro, né, irmãos? Quem quer ouvir uma palavra dura? Quem quer vir para a igreja, sair de casa, se arrumar, meu Deus do céu, vir e está aqui a palavra dura? Ninguém quer, irmãos. Você vê que você vai comprar um livro hoje, os livros que vendem bastante, depois você vê quais são os livros mais vendidos. São os livros que trabalham o quê, irmãos? Que trabalham a autoestima da pessoa, né? Para ajudar a pessoa. A Bíblia faz isso também, claro, mas muitas das vezes a Bíblia ela vai expor o seu pecado para você. Vai dizer: olha, você está errado, você tem que sair dessa prática pecaminosa. Você está cometendo um grande erro. Você está errando, você está falhando. Irmãos, e quem quer ser repreendido? Quem quer? Quem quer ouvir, né, uma palavra dura? Ninguém quer, né? Mas o melhor lugar para ser repreendido é na igreja, irmãos. É na igreja e aqui, em cima do altar pregando, né? A pessoa, você é repreendido aí, e melhor ainda quando o pastor nem sabe o que você, os detalhes da sua vida, né? Porque daí você sabe que o pastor não está dando uma indireta, né? E isso é muito bom, e Jesus fala, viu, irmãos? Fala muito. Aí diz aqui, ó, versículo 64: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus já sabia. 65: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Pois bem, agora versículo 66, irmãos, porque agora começa o problema, ó.
Vamos ler. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Agora vou ler de novo esse versículo aqui, 66. Diante disto, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, os discípulos, e já não andavam com ele. Então olha só, presta atenção. Jesus começou com 12 discípulos, só que o ministério cresceu, presta muita atenção, o ministério cresceu. Jesus, ele chamou mais 70, então 70 mais 12, eu sei que a gente entende que Jesus chegou a ter 70 discípulos, mas esse cálculo não é certo, porque se a gente calcular, a gente vai ver que ele chamou 70, ficou com 70 mais 12, e depois uma porção foi embora, que foram 70, e ele ficou com 12, então a gente entende isso. Pois bem, o cálculo aqui não faz muita diferença, mas a verdade é, ele começou com 12, o ministério cresceu, a igreja cresceu, contratou lá mais 70, chamou mais 70, então imagina, você tem lá uma igreja sem ninguém, Jesus começou sozinho, de repente tem 12 pastores com ele, 12 pastores, pregando, a igreja cresceu, depois dá chamado para mais 70, chama mais 70, imagina uma igreja com quase aproximando de 100 pastores, irmãos, rapidinho, cresceu ou não cresceu? É bênção ou não é? Tem chamado ou não tem? Tem. Só que aconteceu o que, irmãos? Veio a palavra dura para salvar. Aí 70 fizeram o quê? Não quiseram continuar com Jesus. 70 fizeram o quê? Olharam para trás. Não quiseram. Eles acharam que não era para eles, não ia dar certo. Eles desistiram. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente inicia algo, tudo é muito bonito e maravilhoso, tudo. Então, quando nós começamos aqui a nossa igreja começou lá no Vila Cis. Uns 9 anos, mais ou menos, que a gente começou a igreja, A igreja, ela tinha um outro nome, essa nossa igreja, ela chamava Nova Semente, não sei se vocês sabem disso. Só que esse nome Nova Semente, a gente não patenteou esse nome, certo? Depois a gente veio a pandemia, a gente veio para cá, e aqui eu fui atrás para patentear o nome. Só que esse nome Nova Semente já é usado por outras igrejas, não dava patente. Então a gente tem que pôr um nome que a gente consiga, dentro da nossa legislação, patentear. Então, pois bem, então a gente estudou, foi atrás e patenteamos esse nome, Igreja Cristã Pura Semente para o Brasil. Esse nome nosso é um nome patenteado. Não existe outra igreja no Brasil. Se tiver, a gente tem que pedir para eles mudarem, porque o nosso nome é patenteado, a gente tem a patente do nome. Pois bem, não é um nome lindo e maravilhoso, eu sei disso. Eu sei que esse nome nosso não é um nome, porque hoje o nome tem que ser curto, igual o nome de criança, tem o nome da moda. O nosso nome não é o nome da moda e a gente sabia disso. Então, às vezes a pessoa passa, vê a placa e fala, nossa, que nome longo, feio, estranho, Será que ninguém pensou nisso? A gente pensou. Mas a verdade é que a gente não queria seguir muita moda. A verdade é essa. Então, não é o nome da moda e a gente também não está preocupado que seja. Amém? Mas foi um nome que a gente conseguiu seguir na linha, de não fugir muito do que era e um nome possível aí de registro. Pois bem, agora o que eu quero dizer é o seguinte. A igreja, quando foi aberta no Vila Cis, ela começou num salãozinho menor que esse. Depois ela mudou para um salão um pouquinho maior, acho que é do tamanho desse lá para cima. E aí cresceu bastante. E aí chegou a ter mais de um pastor. Chegou a ter em torno de 3 pastores a igreja. 2 pastores fixos e um praticamente pastor. E aí depois a igreja mudou para um outro salão no Vila Cis. Aí cresceu demais. Cresceu demais. E aí quando começa é aquele fogo, Todo mundo animado e tá crescendo, e glória a Deus, e quer ser pastor, e quer ser obreiro, e quer fazer isso, e porque tem chamado, e porque Deus me chamou, porque tudo coisa que a gente ouviu, Porque essa é a minha igreja. Aí, pois bem, igualzinho foi no ministério de Jesus, irmãos. Começa a crescer, Claro que a gente não chegou nem aos pés, nunca vai chegar, mas o modelinho era o mesmo,
as pessoas vieram e é aquela coisa linda. E aí vem o que? As lutas, irmãos, vem as lutas. Olha só, preste muita atenção. Na obra de Deus vem as lutas, vem as dificuldades. E aí, o que esses 70 fizeram? Eles não serviram mais a Deus. Então, alguns, talvez voltaram para a antiga religião, que era o judaísmo. Jesus não pregou o judaísmo. Não, nós somos conhecidos como cristãos, seguidores de Cristo, cristianismo, E aí, talvez muitos desses discípulos aqui foram para o judaísmo novamente. Talvez outros ficaram sem fazer nada. Não vamos fazer mais nada, vamos ficar sem igreja. E isso aconteceu com a gente também, irmãos. Veja bem, muitos deixaram de servir a Deus, outros não quiseram mais. E por quê? Por conta das dificuldades, A pandemia surgiu. É verdade que a pandemia veio e atrapalhou muito. Mas, irmãos, será que essa pandemia, de certa forma também, espiritualmente, ela não selecionou aqueles que iriam ficar firmes com Jesus ou não? Lembra de Gideão? Gideão, foi feita uma seleção de quem os 300 que iam ficar com ele na luta. E os demais fugiram para casa. Então essa pandemia, ela selecionou muitas coisas, irmãos. Pois bem, então eles desistiram. A maioria falaram, não vamos ficar mais. Porque servir a Deus não é fácil, Versículo 67, olha só. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós, outros, vós também, retirar-vos? Então olha só, os 70 já haviam ido, ficaram quem? Os 12, os iniciais. E aí Jesus dá uma palavra mais dura ainda, como diz, checkmate, a palavra para acabar com o ministério ali mesmo. E vocês, não querem ir embora? Já foram lá uma leva, vocês podem ir também. Quer dizer, Jesus, irmãos, isso aqui para mim, isso aqui é o maior exemplo para mim, para que eu não desista, é esse exemplo de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não estava preocupado com pessoas, assim, não que ele não quisesse salvar, claro que sim, Jesus é a salvação, mas você vê, a preocupação dele não era isso. Se preciso fosse, ele iria recomeçar, ele iria começar novamente do zero. E vocês 12 aí, não vão embora? Vocês não concordam com eles? Irmãos, vou dizer uma coisa aqui, começar algo, qualquer um começa. Agora olha só o que eu vou dizer, recomeçar é difícil. Então olha só, vamos começar uma igreja? Vamos, que bênção, glória a Deus. Todo mundo começa, aí vem as lutas, aí esvazia a igreja, Aí o ministério acaba. Aí você pergunta assim, quem quer recomeçar comigo a igreja? Quem quer recomeçar? Vamos recomeçar, vamos orar de novo, vamos buscar a Deus de novo, vamos fazer diferente agora. Ninguém quer. Começar um casamento, qualquer um começa. Vamos casar? Vamos casar, que bem, casa. Aí passa a luta no casamento. Agora vamos recomeçar o casamento? Aí é difícil. Vamos abrir uma empresa? Vamos abrir um negócio? Vamos começar, vamos embora. Todo mundo começa. Aí vem as lutas e vamos recomeçar o nosso negócio? Aí é difícil. Irmãos, nós temos que recomeçar muitas das vezes na nossa vida. Recomeçar. E Deus nos chama ao recomeço, Talvez você começou uma linda história com Cristo, e aí veio as lutas, você desistiu. Jesus te chama para o recomeço. Vamos recomeçar a vida, vamos recomeçar a história. Amém? Vamos fazer novamente é o recomeço. É isso. Então, Jesus, ele já estava preparado, eu vou recomeçar. Eu vou começar do zero de novo. Então, vocês não querem ir embora também? Versículo 68, olha só, irmãos. Respondeu-lhe Simão Pedro, olha só a resposta: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna, a palavra de salvação. Então o Pedro, ele respondeu assim: Senhor, o senhor está falando isso, mas para onde a gente vai? Porque se fosse hoje, eles iriam fazer o quê? A gente ia fazer o quê? Tá mandando embora? Então tá bom, vamos para outro lugar. Não. Primeiro, a humildade do Pedro, de falar isso. Segundo, olha as palavras, para onde iremos? Ou seja, fora daqui
não há salvação. E fora daqui que eu digo, irmãos, não é da placa da igreja, não é isso não. Se amanhã, vou dizer aqui para vocês tranquilamente, se amanhã vocês falarem assim, pastor, a gente vai para uma outra igreja. Irmão, se a tua família está junto com você, vocês estão abençoadíssimos para ir. Vão em paz, não há problema nenhum, né? Eu até aprendi que nós devemos dificultar a entrada e facilitar a saída das pessoas. Eu aprendi isso com um pastor aí de São Paulo, muito sério, né? Não é todo mundo que eu sigo o conselho, mas desse pastor é uma pessoa que eu admiro, né? E ele ensinou isso. Dificulta a entrada e facilita sempre a saída. É claro, né, irmãos? Você não vai chegar para ele e falar, pastor, estou indo embora. Eu vou falar, foi tarde, né? Não vou, jamais, não é isso. É claro que eu vou querer entender, né? Mas você vai, tua família está junto com você, está tudo certo, é isso mesmo? Se for, irmãos, o que te impede? Agora, se eu achar que só aqui salva, pelo amor de Deus, né, irmãos? Não é nada disso, né? Aí, mas o Pedro falou, só tu tens, ou seja, só Jesus, só o Senhor é a salvação. Se eu estou vendo o Senhor aqui, eu vou embora para quê? Né? Por quê? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Pedro ali, essas palavras dele, essa atitude, foi a maior, assim, mostra, né, prova da manifestação de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, muitos acham que a manifestação de Deus é quando a pessoa fala em línguas estranhas. É uma manifestação de Deus? É uma manifestação de Deus, mas não é a maior. Muitos acham que a maior manifestação de Deus é quando ocorre uma cura. É uma manifestação de Deus? É, mas não é a maior. Então, muitos acham que a maior manifestação de Deus é quando ela prospera. É uma manifestação de Deus? É, mas não é a maior. A maior manifestação de Deus aconteceu aqui, nesse versículo que eu vou ler de novo, ó. Versículo 68. Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? A maior manifestação de Deus é quando uma pessoa reconhece que só Jesus é o Salvador. Então, quando foi a maior manifestação de Deus na sua vida? Foi quando você recebeu Jesus na sua vida. Quando você olhou e falou assim, Senhor, minha vida é uma ilusão, né? Sem o Senhor não há salvação. Você agiu como Pedro, eu agi como Pedro. Ali foi a maior manifestação de Deus na nossa vida. Então, queridos, a manifestação de Deus é essa. É o amor de Deus está aqui. Amém? Vamos encerrar. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que palavra, irmãos, que resposta de Pedro, que sabedoria, irmãos, ó, aqui ele foi tomado pelo Espírito Santo. Pedro, quando falou isso, eu sei que Pedro errou, negou Jesus, mas nesse momento ele foi tomado. Sabe quando você chega numa igreja e você fala, nossa, o pastor foi tomado pelo poder de Deus? Irmãos, aqui Pedro foi tomado pelo poder de Deus. Aqui ele falou palavras divinas. Ali ele foi usado por Deus mesmo. Versículo 70. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo, que é o traidor, que seria Judas, né? Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então presta atenção, olha só. Já vou encerrar aqui essa parte para a gente fazer a ceia. Jesus teve um ministério grande, o ministério caiu bastante, perdeu muitos pastores, e Jesus continuou, claro, né? E depois a gente sabe que o ministério criou novo fôlego. Pois bem, irmãos, olha só que interessante. 70 foi embora, ficou 12. Pois bem, dos que foram embora, o traidor ficou. Você vê que coisa? Às vezes, não estou dizendo que ficou traidor aqui no nosso meio não, viu? Não tem nenhum traidor aqui não. Aqui só ficou pessoas de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, olha como que a obra de Deus não é fácil. Porque poderia o traidor ter ido embora, mas o traidor continuou. Então você vê, a luta continuou ali para Jesus. O ministério não é fácil, irmãos. Então, o que você enxerga com os teus olhos na obra de Deus, sabe? Procure sempre entender que as pessoas são falhas e que as pessoas nunca serão perfeitas. Outra coisa, você que vem para a igreja, não espere encontrar aqui um culto perfeito, né? Assim, o pastor, o melhor louvor, a melhor tem. Não é assim, irmãos. A nossa preocupação tem que ser na palavra de Deus. Você tem que se assustar, se escandalizar se não houver a palavra. Quando não há palavra,
aí há um problema. Então até no nosso site, a gente, depois você dá uma olhadinha lá no nosso site, tem lá como que é o nosso culto. Tem o tempo aproximado do culto, tem lá como que é o culto, e lá está escrito que sempre vai ser lido a palavra de Deus, sempre. Então, vocês como membros da igreja, né, e daqui, né, até futuros obreiros, pastores, porque novos pastores surgirão do nosso meio, né, pessoas que irão fazer a obra de Deus. Então, isso vocês têm que ter em mente, quando toda vez que vocês forem fazer um culto, né, vocês têm que ler a palavra de Deus. Ah, vamos cantar 300 louvores e ler um versículo. Não pode. Não pode. Tem que ter o louvor, mas o tempo maior é para a palavra, que é a palavra que vai libertar. Apesar que o louvor também tem a sua missão, viu? Mas os cultos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus cantou louvor também. Mas ela ensinava, ele pregava. E o culto de Jesus, agora eu puxo para o nosso... Agora eu puxo para o nosso lado, né, irmãos? Também vamos dar méritos, né? Para a nossa igreja, Jesus ensinava bastante. A nossa igreja tem essa unção de ensinar. Olha que bênção. Amém? Então isso a gente se alegra, né? Porque a gente buscou fazer como Jesus, né? E os apóstolos também tinham essa ideia de pregar dessa forma. Pois bem, irmãos, mas eu não vou ficar falando da gente não, vamos falar de Jesus. Amém? Queridos, vamos nos colocar de pé? E vamos fazer uma oração. E aí a gente vai ministrar a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Hoje é culto de ceia, eu já atraso um pouco. Daqui a pouco tem o aniversário. Amém? A oração, né? A gente faz a oração aqui e come o bolo ali. Amém? Então ninguém vai embora com pressa hoje, que hoje tem bolo, hein? Amém? Hoje tem bolo. Tá bonito o bolo, né? Glória a Deus. As crianças estão animadas. A Gabriela foi uma semana inteira preparando, fazendo. Eles gostam, né, irmãos? Vamos fazer uma oração? Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai. Quero te louvar. Porque o Senhor tem nos ensinado, Pai. O Senhor tem nos trazido conhecimento, aquilo que nós precisamos. Ó Pai, e Pedro, ele disse, naquelas palavras, ele disse algo muito forte, Pai. Eu creio que seja a maior unção, né? A maior sabedoria que uma pessoa possa ter, é reconhecer, Pai, que fora do Senhor não há salvação. E ele disse: só o Senhor, não tem para onde eu ir, eu não tenho mais lugar, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais habitação, eu não tenho mais paz, se não for aqui com o Senhor. O Senhor, por favor, não me peça para sair. Permita que eu fique aqui, permita que eu continue com o Senhor. Não tem problema que esvaziou, não tem problema que eles foram embora, que eles saíram talvez falando mal de nós, não tem problema. Mas deixa eu ficar aqui, Jesus. Deixa eu ficar aqui, deixa eu aprender algo novo, deixa eu orar um pouco mais com o Senhor, deixa eu me converter. Eu preciso me converter. Pedro foi se convertendo. Depois ele negou a Jesus, mas ele se converteu. Tudo é válido, todo ensino é válido, todo culto é válido. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Fora do Senhor não há salvação. Não há. Fora do Senhor não há vida. Não há, Pai. Fora do Senhor, lá fora, há o mundo, Pai, que simboliza a perdição eterna, o pecado, a separação de Deus. Mas nós queremos continuar na Tua presença, Pai. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor abra essa porta, Pai, para que a gente entre e que a gente fique com o Senhor, Pai. Fora do Senhor não há salvação, não tem como, não há. O caminho está em Ti, o caminho é o Senhor. Nós queremos, ó Pai, andar com o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fortaleça os nossos passos, fortaleça os nossos pés, para que possamos permanecer firmes, ó Pai, com o Senhor, e não, ó Deus, olhando para trás, não voltando para viver uma vida como no passado. Oh Deus, quantos, ó Pai, começam e não terminam, ó Pai, não ficam firmes até o final. Nos ajude, Pai, precisamos do Senhor para que possamos continuar, em nome de Jesus. Amém
Amém, irmãos? Pode sentar um pouquinho. Ainda em João 6, eu vou ler aqui um trecho bem rapidinho, tá bom? Não vou tomar o tempo dos irmãos não. João 6, versículo 53. A gente vai ler porque fala sobre a Santa Ceia. João 6, 53. Diz assim, ó. João 6, 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui Jesus falou, irmãos, pelo amor de Deus, né? Não precisa nem ser um teólogo, não precisa nem fazer teologia para entender. Jesus falou da Santa Ceia. Se não comerdes do corpo e não beberdes do sangue. Isso é a Santa Ceia. Não tem parte com ele. Irmãos, todo cristão precisa participar da Santa Ceia. Se algo te impede, conserte isso agora, rapidamente. Tem coisas, eu entendo, que você é só pedir perdão, se arrepender, se consertar agora e participar da Santa Ceia. Tem coisas que talvez vai levar um tempo maior, eu não sei, não tenho nem como entrar em detalhes aqui. Mas tem pessoas que têm um caso que de repente ela precisa, não sei, tem outras pessoas envolvidas, tem que se consertar, mas não precisa levar anos para fazer isso. Você entra aqui agora, saindo daqui você já resolve. Já liga para o pastor: pastor, minha vida está resolvida, quero me batizar. O senhor faz domingo que vem o meu batismo? Faço, domingo que vem faço o teu batismo. Nada impede, a gente enche a piscina, como foi com a irmã Karina, já te batiza, problema resolvido. Amém? Então é isso, irmãos. Tem que ter parte com Deus. A pessoa não toma a Santa Ceia, ela não tem parte com Deus. Ah, mas o ladrão da cruz não tomou a ceia. É verdade, irmãos. Isso é verdade. E que bom que a Bíblia trouxe esse caso, porque senão a gente ia colocar como doutrina, né? Quem não participa da ceia é impossível ser salvo. Não é isso. Agora, se uma pessoa está andando no trânsito, é atropelada aqui na frente, né? Não é crente, entra no hospital com urgência, com vida, e aí na hora ela fala: meu Deus, eu me arrependo, meu Deus, eu ouvi tua palavra um dia, eu não aceitei, eu estou morrendo, eu me arrependo, me perdoa, Jesus. Ela vai tomar a ceia e morre em seguida. Ela tomou a ceia? Ela vai ser salva? Vai ser salva. Ela foi batizada? Não, vai ser salva. Agora, irmãos, olha o caso que eu estou contando. A pessoa está ouvindo a palavra com saúde em vida, vai deixar chegar nisso? Isso é uma fatalidade, se infarta na hora, fulminante. Só Deus sabe, né? Só Deus pode julgar. Eu estou pregando para pessoas, irmãos, que não estão nessa emergência, né? Para pessoas que podem se corrigir, que podem buscar os meios, que podem telefonar para pedir perdão para alguém, que pode se consertar, e assim por diante. Amém? Queridos, tem que participar, nós temos que ceiar. Temos que ceiar. Ah, mas eu pequei essa semana. Eu já preguei sobre que Cristo é o nosso advogado. Peça perdão, recorra ao seu advogado. Senhor, preciso do meu advogado agora. Me defenda dessa causa, eu pequei. Me perdoe. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele perdoa. E outra coisa, você pecou? Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós erramos. Isso é bíblico. Toda a humanidade pecou e carece, né? E se separou e carece da misericórdia de Deus. Agora, não te aconselho pecar e continuar no pecado, porque o pecado vai te chamando. Não pode viver no pecado. Então a pergunta é: o crente peca? Peca, irmãos. Agora, o crente vive no pecado? Não vive. Pô, eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. O crente está lá, fica nervoso, fala um palavrão. Irmãos, tire o palavrão da sua boca. Não fale palavrão. Amém? Não fale. Isso é um costume que você tem que tirar. Não fale. Toda palavra que você acha, que você sabe que é um palavrão, ou que você acha que tem que ser evitado, evita. Mas você falou um palavrão. Aí você pega: Senhor, eu errei. Na hora o Espírito Santo te incomoda: Senhor, eu pequei, me perdoa. Aí você vai vigiar para não falar mais. É isso. Isso é crente. Crente é isso. Você está entendendo? Ele errou, mas ele fez algo errado. Nossa, fiquei nervoso com a pessoa lá do meu trabalho, deveria ter evitado. Senhor, me perdoe, eu errei. E às vezes tem que pedir perdão para a pessoa também. Fala: olha, me desculpa, eu fiquei nervoso, me alterei. Não costumo ser assim, mas você me perdoa?
Crente tem que ser humilde, irmãos. Não é fácil, né? Mas você vai evitar, da próxima vez você não vai ficar tão nervoso assim. Calma, controle um pouco. Se controle. Pois bem, aí diz aqui, ó, versículo 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, irmãos, os mortos serão ressuscitados. Jesus não se esquece de nenhum morto que morre no Senhor, que morre nele. Ninguém. O dia que você morrer, o dia que eu morrer, irmãos, pode-se passar 1000 anos, né, para Cristo voltar, suponhamos. Ele não vai se esquecer de nenhum de nós. Ele irá nos ressuscitar com um corpo transformado para vivermos eternamente com Ele. Amém? As pessoas falam, né, e é uma verdade. Uma vez eu ouvi uma coisa que é verdade. Você tem a sua família, você tem seus filhos, aí você vai ter os seus netos. Quando você morrer, os seus filhos se lembrarão de você, e os netos também. Mas os bisnetos, né, ou seja, os filhos dos teus netos, já não saberão quem você é, provavelmente. E talvez por uma foto ou outra vão saber quem foi você. Mas da próxima geração acabou. Já não vai ter mais foto, não vai mesmo. Não vai ter. Acabou! Quem foi? Pô, não sabe, não se sabe. Pois é, as pessoas, com o passar dos anos, das gerações, elas irão se esquecer de nós. Verdade. Agora, Cristo jamais se esquecerá de nós, irmãos. Os que morreram, irmãos, salvos, que morreram, né, ao longo desses anos, Cristo não se esqueceu. A Bíblia diz que há o livro da vida no céu. Glória a Deus. E nós cremos que todas as pessoas, quando aceitam Jesus e confirmam com batismo, né, é necessário o batismo nas águas também, elas têm esse nome escrito no céu. Então, aceitei Jesus, o nome é escrito nesse livro, o livro da vida. Isso está lá em Apocalipse. Existe um livro que chama o livro da vida, e os nossos nomes estão escritos ali. E tem gente que vai dizer que é outro nome. Não importa, não sei se está lá o seu nome, ou vai ter, eu não sei, irmãos, mas o teu nome está lá, o meu nome está lá, e ali é como se fosse um memorial. Claro que Deus não precisa de livro para lembrar de nada, é claro que não, mas isso eu creio que Deus fez tudo é um modelo para nos mostrar, né, de como que é organizado o céu, e como que nós podemos ter a certeza de que Ele não se esquece de nós. E lá está o nosso nome está escrito ali, irmãos. Pois bem, isso é muito importante, irmãos. Isso é o Evangelho. Versículo 55: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos participar da Santa Ceia. Glória a Deus, irmãos. Deus seja louvado. Amém? Vamos fazer uma oração e nós vamos passar oferecendo o corpo e o suco de uva, tá bom? É suco de uva, nada alcoólico, né? Eu não te aconselho a beber nada alcoólico. Eu te aconselho a não beber qualquer coisa sem ser alcoólico. Amém? Porque o álcool, depois eu falo mais sobre o álcool, mas o álcool ele pode viciar muitas pessoas, né? Mas depois eu falo as pesquisas que foram feitas e eu explico melhor. Amém? Então vamos fechar os olhos? Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós vamos ceiar com o Senhor agora, nesse momento, um momento tão importante. Meu Deus, nós queremos lhe pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e queremos ser pessoas melhores, Pai, queremos ser melhores cristãos. Precisamos pedir sabedoria, paciência ao Senhor, para que a gente consiga chegar nesse nível. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita, nos restaura, nos renova nesta manhã, em nome de Jesus, para que possamos ceiar, meu Pai, sem nenhum peso na consciência, sem nenhuma, meu Pai, tristeza, mas ceiar com alegria, ceiar com satisfação, com a certeza de que tudo é, meu Pai, em memória de Cristo, em nome de Jesus. Pode passar oferecendo o pão, o suco, e a Bíblia diz que nós devemos refletir, nós devemos analisar como está a nossa vida. Se você tem algo a se consertar com Deus, se conserte. Se você precisa de uns dias, corra a fazer isso, mas não deixe o tempo passar, não deixe para amanhã. Faça o quanto antes, se conserte com Deus. Isso é muito importante.
Amém. Levante, você que recebeu, levante o pão. Vamos pedir para Deus consagrar. Senhor, estamos levantando agora, meu Pai, um pedaço de pão, mas nós pedimos que o Senhor consagre para que seja o corpo de Cristo. Nós fazemos isso em memória de Ti, ó Senhor. O Senhor morreu na cruz do Calvário e o Senhor nos deixou esse ensinamento e nós cumprimos, porque nós nos lembramos, Pai, de como nós éramos pecadores, perdidos no mundo, Pai. O Senhor nos resgatou. O nosso valor, Pai, não é financeiro. O nosso valor é espiritual. O nosso valor está, meu Pai, assim como Pedro falou, em estar nesse caminho, estar na Tua presença. Não há vida fora de Ti, Pai. Aleluia. Comam todos agora. Levante o suco, querido Deus, pedimos que o Senhor consagre para que represente o corpo de Cristo, Pai. A Tua palavra nos garante que aquele que come do pão e bebe do sangue tem comunhão com o Senhor, tem parte com o Senhor, e o Senhor salvará. O Senhor, meu Pai, garante a salvação. Deus, nós estamos firmes na Tua palavra, firmes nessa promessa, em nome de Jesus. Podem beber todos agora. Senhor, te agradecemos, Pai, te agradecemos por mais uma ceia. Meu Pai, já estamos no mês de dezembro. Já passou um ano, Pai, e mês após mês, uma vez por mês, nós ceiamos aqui nessa igreja, Pai. Oh, Senhor, obrigado pelo Senhor ter nos sustentado. O Senhor nos sustentou, Pai. O Senhor não foi pelas nossas forças, pelos nossos méritos, não foi. Mas o Senhor nos sustentou, Pai, diante da pandemia. O Senhor abriu uma porta para que a gente ficasse firme, Pai, para que a gente não olhasse para trás, para que a gente não desistisse, Pai. Oramos por aqueles que desistiram, por aqueles que se cansaram. Oramos por aqueles, ó Pai, que recuaram por algum motivo. Não nos cabe julgar, Pai, não. Nós pregamos que não deve ser feito isso, sim, é uma pregação, mas não é um julgamento. Nós oramos para que essas pessoas voltem, Pai. Nós oramos para que essas pessoas encontrem o caminho, Pai, para que essas pessoas encontrem o Senhor. Ainda que seja, Pai, em outras igrejas, não há problema, mas que seja num lugar, meu Pai, que apresente o Senhor como o único Salvador. Pai, nós oramos para que o Senhor nos fortaleça, pois nós queremos continuar, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um louvor, vamos dedicar esse tempo ao Senhor.
Obrigada, Jesus. Obrigado pela sua presença em nós, ó Deus. Obrigada por essa palavra, por essa ceia, a última ceia do ano, meu Deus, obrigada. Que nós possamos estar sempre firmes na sua presença, caminhando com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigada mais uma vez, te agradecemos pela nossa união e pela comunhão. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer a oração final? Glória a Deus. Vou fazer a oração final e aí a gente canta parabéns. Pode ser? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo culto, pela palavra. E também, Pai, abençoe os irmãos, abençoe, ó Pai, cada um aqui presente. Obrigado por cada vida, Pai, que está aqui, e que eles sejam como aqueles que continuaram, como Pedro, que sempre olhou, meu Pai, para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá.